Olá, aqui é Sheila Pereira, coach, e esse é o programa Transformação. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. E para isso, mais uma vez aqui compartilhando seu conhecimento, a nossa amiga coach Daviane Araújo. Seja muito bem-vinda, Daviane. Oi, Sheila, muito obrigada. Olha, é muito bom estar aqui, estava morrendo de saudade. É verdade, faz Tá tempo que a ótimo gente estar não aqui hoje combina, contigo, né? Então Faz vamos lá, a bastante. Daviane tem um conhecimento ótimo aí e é sempre muito bom compartilhar tudo isso que tu aprende. Eu sei que tu tem feito mais curso nesse período de pandemia, né? Isso. Muito bem. Então, Daviane, para a gente começar, me conta, né? Vamos contar para esse povo o que é a tal autossabotagem. Bom, Sheila, isso é uma das coisas que agora, durante essa época de pandemia aí, nesses cursos, nas formações que eu fiz, eu aprendi algumas coisas sobre autossabotagem. Então, para falar um pouquinho sobre a autossabotagem, é importante a gente ter o conceito de sabotagem, né? Então, sabotar é quando tu faz mal a alguém, né? Ou a algo. E quando a gente fala em autossabotagem, seria você fazer mal para você mesmo. E isso, quando eu pensava nisso, porque todo mundo se autossabota, né? Em algum momento a gente faz alguma coisa que a gente chama lá de autossabotagem. Então, isso para mim me incomodava bastante. Cara, como é que eu posso me autossabotar? Para mim, isso tinha um significado muito ruim. E foi aí num desses cursos que eu fiz que eu descobri que a autossabotagem, ela nada mais é do que um conflito entre as partes que nós temos, as nossas partes internas. O que é esses conflitos? Então, eu vou trazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Né? Por exemplo, tenho que ir à academia, né? Trabalho lá o dia inteiro e aí, segunda-feira, vou iniciar a academia. E aí, chegou segunda-feira, trabalhei o dia inteiro, tô cansada, cheguei em casa cansada. E aí eu começo a pensar, vou pra academia ou não vou pra academia? Né? Fico em casa assistindo um filme no sofá, descansando, né, com as perninhas para cima, vou lá pra academia, correr na esteira, né, fazer exercício. E aí começa o conflito. E aí, quem que ganha esse conflito? Então, assim, pensem de uma forma. Se autossabotar é fazer mal para a gente mesmo, como é que pode nós queremos fazer mal para nós mesmos? Então, nesse exemplo da academia, aquela minha parte que quer que eu fique em casa, descansando, né, aproveitando, porque eu trabalhei o dia inteiro, então eu sou merecedora de um descanso. Né? Descansando, vendo um filmezinho, comendo alguma coisa. Essa parte, ela quer que eu tenha prazer nisso, que eu descanse o meu corpo, que eu possa estar bem para o próximo dia, né, para poder trabalhar novamente. Já a minha outra parte, ela quer que eu vá para academia, porque fazer exercício físico vai me trazer saúde, vai me trazer melhor qualidade de vida, né, vai me trazer mais anos de vida, né, poder chegar lá aos 90, 100 anos, né, em plena atividade. Então, essas duas partes, elas querem o nosso bem. Nenhuma delas está querendo o nosso mal. Né? Quando a gente fala nessas partes, eu estou falando do nosso inconsciente. Então, ele fica ali trabalhando. Né? O que é, né? A parte que quer que eu fique em casa descansando, ela quer que eu descanse, porque eu estou muito cansada. E a parte que quer que eu vá para a academia, né? Ela quer que eu vá me exercitar para eu ter saúde e ter uma longa vida. Né? Então, quando eu descobri isso, de que era um conflito entre as duas partes, isso me trouxe um alívio muito grande. E fez com que eu começasse a trabalhar melhor, né? Essas coisas que antes eu chamava de autossabotagem, que hoje eu chamo de conflito entre as minhas partes. Né? Sim. É muito comum, né, Daviane? É legal essa nova visão que tu traz, né? Dessa questão da autossabotagem, né? Dentro dos meus processos, eu costumo usar os sabotadores, né? E às vezes a gente diz que é o diabinho e o anjinho falando, né? Então, para tu ver assim que não é, na verdade, são dois anjinhos e a gente vai ter que escolher qual o melhor, né? A gente vai ter que fazer as nossas escolhas ali. Não é porque o diabinho, obviamente, seria visto como lado ruim. E nessa nova visão, tu está trazendo que, basicamente, né, um vai puxar para um lado e outro para o outro, mas os dois querem o nosso bem,
né? Os dois lados preveem que aquilo é algo positivo para a gente, né? Mas na nossa Isso interpretação, talvez na nossa está levando para o lado inconsciente, né? Mas talvez na nossa interpretação consciente a gente acha assim, não, isso é horrível, ficar em casa, né? Mas claro que melhor é que tu vá para academia se o teu objetivo é esse naquele momento. Mas também não é algo que possa ser visto como, meu Deus, o meu organismo aqui está me impedindo de alcançar meus sonhos. É interessante, muito interessante essa tua visão, né? Um outro exemplo também, Sheila, é que assim, por exemplo, pega uma pessoa que está fazendo dieta, né? Então, eu já fui tua cliente, né? Então, a gente já fez alguns processos aí. Eu nunca gostei muito de usar a palavra dieta. Sim, nem eu. Eu sempre uso reeducação alimentar, né? Então, exatamente. Mas a maioria das pessoas trabalha com essa ideia de dieta. Então, tu tá ali fazendo uma dieta e aí daqui a pouco aparece lá um colega teu de trabalho vendendo trufa e aí tu não resiste, compra uma trufa e come aquela trufa, né? E saboreia ela. Aí depois tu começa, eu me auto-sabotei e agora o que eu vou fazer? E aí começa a se martirizar. A relação da comida, ela é muito interessante, porque todos esses comportamentos que a gente tem hoje, a gente aprendeu eles na infância. Verdade. Né? Então, a gente aprendeu a sentir medo na infância, a gente aprendeu a ter insegurança, a gente aprendeu a ser feliz, a gente aprendeu a tristeza, tudo naquela fase. Então, que vai ali desde quando a gente está no útero da mãe até quando a gente está ali 10, 11, 12 anos. Então, é a fase de aprendizado. E a comida é algo que ela está sempre relacionada com eventos, né? Com festa, com almoço, festa de aniversário. Né? Então, isso, para uma criança que está ali aprendendo, ela entende que festa, né? Comida, doce, isso traz prazer, né? Significa amor, significa união. Então, quando tu tá ali fazendo uma dieta, né? E aí tu não pode, tu vai num jantar, aí tem aquele monte de comida gostosa, aí tu começa a te limitar, tu começa a te sentir, né? E aí tu começa até a te sentir mal, porque uma parte de ti vai dizer para ti assim, ó, olha só, comida é legal, comida vai te trazer sentimento de amor, vai te trazer prazer. Sim, e aí tu vai lá e come, né, um docinho, come alguma coisa e aí começa o processo, né? Porque aí eu me auto-sabotei e aí tu começa a se martirizar. E esse sentimento de culpa também, ele vai nos prejudicando dentro daquele processo que a gente está buscando, né? Dentro do objetivo que a gente está buscando. Muito bem. E como é que a gente faz, então, Daviane, para resolver esses conflitos, né? Como eu disse, o anjinho e o anjinho. Os anjinhos e os diabinhos, né? Pois é, Sheila. Legal seria se a gente tivesse uma receita, né? Que nós botássemos no Google lá, né? Puxasse a receita e aí vamos resolver os conflitos. Mas não tem essa receita. Mas existe hoje, né? Muitas técnicas e muitas ferramentas que podem nos ajudar a resolver esses conflitos. Então, a primeira coisa que a gente precisaria fazer seria integrar essas duas partes, fazer com que elas, né, se conversem, elas se integrem e elas possam se unir. Então, hoje, a programação neurolinguística, a hipnose, né, e a comunicação generativa, elas são ferramentas educativas que elas nos ajudam hoje a criar estratégias e criar novos modelos para que a gente possa fazer isso de uma forma estruturada, né, e de uma forma mais tranquila, podendo resolver esses conflitos. Então, essas técnicas hoje, elas nos ajudam a conseguir a gente entender o porquê que a gente está tendo esses comportamentos, a gente entender a intenção positiva das partes, né? Porque cada uma delas querem o nosso bem, de alguma forma. E através delas a gente conseguir criar novas estratégias, novos modelos, novos comportamentos e assim a gente ter novas ações, né? E assim ter resultados diferentes, né? Então essa hoje seria uma das formas assim, da gente conseguir integrar essas duas partes e conseguir resolver esses conflitos. Muito bem. E tu tem alguma dica, então, Daviane, alguma dica aí diferente, uma dica especial para esse povo resolver esses conflitos, então, na autossabotagem? Eu vou dar uma dica que eu uso muito comigo, né? Então, a primeira coisa a fazer quando vem essas questões, vou para academia ou não vou para academia? Né? O teu consciente, ele tá ali só pensando, né? Que ou tu vai para academia lá, suar, fazer exercício, ou tu fica em casa sentadinha, né? Comendo lá uma coisinha boa, assistindo TV. Então, quando acontecer isso, procure, primeira coisa, respirar. A respiração é algo muito importante. Né? Então, quando a gente respira,
a gente começa a colocar concentração em nós mesmos, né? Então, a primeira coisa é fazer uma técnica de respiração, aquela que você se sentir mais confortável, né? Que você se sinta melhor. E quando você fizer isso, comece a perguntar para essas partes o que ela quer. A partezinha lá que não quer que eu vá para academia hoje, o que ela quer que eu faça, né? O que ela quer que eu ganhe com isso? Qual é a intenção positiva dela? E a parte que quer que eu vá para academia, qual é a intenção positiva dela? O que ela quer que eu faça? Né? E aí, quando você tiver essas respostas, avalie quais são os ganhos de cada um. Qual é o ganho de eu ficar no sofá assistindo TV, descansando? Qual é o ganho de eu ir à academia? E aí, quando você avaliar esses ganhos, avalie qual deles está alinhado com o seu objetivo. Seu objetivo final. E aí você pode, de uma forma, conseguir integrar essas duas partes e analisar, o que eu quero mesmo, o que eu preciso agora é saúde, porque o meu exame de sangue lá deu, né, colesterol alto, então eu preciso fazer exercício. Então, o meu ganho é esse. E no momento que você entende o ganho, que você sente realmente o ganho, você vai em busca do teu objetivo final. Então, essa é uma dica que eu dou para as pessoas. E a outra, assim, procura um profissional, né, que trabalhe com outras ferramentas e que possa ajudar a poder olhar para esses comportamentos, entender aonde que eles foram aprendidos e poder trabalhar e modificar esses comportamentos e assim ter resultados diferentes. Exatamente, foi muito bem colocado isso que tu falaste. A gente precisa entender o que está por trás disso tudo, o que eu ganho, porque em qualquer hábito, em qualquer, né, situação, a gente tem ganhos, né? E às vezes até nos hábitos negativos a gente tem muitos ganhos secundários. E às vezes as pessoas não interpretam dessa forma. Eu faço uma pergunta nos meus processos da vida, que eu digo assim: quais são os ganhos de tu estar acima do peso? E as pessoas me dizem, mas como? Eu não tenho ganho nenhum. E aí eu rebato, né? Mas por que tu tá aí, então? Né? Porque tá ali, porque tem ganho secundário. Então, aprender, né? Entender essas respostas, como tu colocaste, fazer uma respiração, oxigenar mais o nosso cérebro para buscar essas respostas lá dentro é muito importante. E mais do que nunca é se redimir da culpa, né? Porque nós somos seres humanos, somos humanizados, então a gente vai passar por diversos processos, né, até chegar no nível, e eu vou te dizer que eu acho que a gente vai morrer e nunca vai chegar no nível 100% ótimo, né, da Piane, mas eu acho que se permitir aprender, se eu estou aprendendo, se eu estou me modificando, me transformando, que é o nome desse programa, né, se eu estou me transformando, isso vai me levar a situações melhores. Mas não ficar agarrado a essas situações de culpa, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, eu fiz aquilo. Isso só retrocede nossa mente, né? Para mim é essa palavra. Tu tá sempre retrocedendo quando tu começa a te auto-chicotear ali por algo que tu fez. E é muito legal essa visão que tu trouxe hoje dessa questão de o nosso organismo está sempre querendo o nosso bem, né? E tem uma coisa interessante, né, Davi, tu vai concordar comigo, que o nosso cérebro ele é o maior economizador de energia. Então, ele está fazendo tudo isso para nos defender. Ele não quer que tu gaste energia. Seja energia no sentido de malhar, né? Mas o sair da zona de conforto gera um gasto de energia. E o cérebro quer guardar tudo para ele. Então, por isso que a gente vive esses conflitos. E tá tudo bem, né? A gente só tem que aprender a dominar isso. O nosso cérebro, ele entende ainda como se a gente estivesse lá na época das cavernas. Isso. Que a gente precisa acumular energia. Então, isso é para tudo, até mesmo, às vezes, a gente, para ler um livro, tu precisa ter um esforço, para te aprender algo novo, tu precisa ter um esforço. E até isso ele faz com que cria coisas para que tu não faça isso para poder economizar energia. Exatamente. Então, e ele está fazendo algo que é para proteção, é a forma, né? A gente diz que o nosso inconsciente, ele é literal, né? Ele é como se fosse uma criança, pegar uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não consegue interpretar as coisas. O nosso cérebro, mesmo a gente tendo 90 anos, ele é da mesma forma, né? Ele é literal. Então, isso que tu comentaste, sim, é muito importante da gente não se culpar e nem se martirizar. Então, quando eu descobri essa nova visão de que não tem autossabotagem, sim conflitos,
isso me tirou um peso muito grande. Com Né? certeza. Porque eu ficava pensando, porque todo mundo faz alguma coisa, né? Todos nós temos Sim. alguns comportamentos que nos impedem de chegar em algum lugar, né? De fazer alguma coisa. Né? Então, e a gente precisa, e hoje tem muitas ferramentas para a gente trabalhar isso, hoje tem. Só que, principalmente, o que precisa ter é a vontade de mudar. Fundamental. Entender passo, e ter a vontade de mudar. O primeiro passo de todos. Pode ser que tu não conheça ninguém, tu não conheça nenhuma ferramenta, não conheça nada, mas se tu quer mudar, tu vai conseguir de alguma forma. Tu vai em busca, né, Daviane? E vai em busca. como eu disse, qualquer caminho de transformação, ele não é um caminho linear, ele é um caminho sinuoso, né? A gente precisa trabalhar com esses obstáculos, tem que saber que eles vão existir sim. Pensar que eu vou entrar ali, vai tudo ser, né, em um toque de mágica, tá tudo resolvido, já não entra, porque não é dessa forma, tem que estar, né, sendo realista para aquela situação. Mas sempre é possível se transformar, sempre é possível mudar, e sempre é possível alcançar os nossos objetivos, né, desde que a gente busque as melhores alternativas, né? E tá aí a Daviane para mostrar as melhores alternativas quando a gente fala de conflito, né? Eu comecei a buscar isso, sabe? Porque a gente tem os nossos conflitos, né? Então, quando a gente começa a buscar isso, a gente começa a trabalhar nós mesmos, né? E aí poder ajudar o outro também a se trabalhar. Porque, gente, a gente pode chegar onde a gente quer. É verdade. Né? Não é aquilo ali, não basta só querer, a gente precisa, além de querer, a gente precisa encontrar as formas de chegar, né? Encontrar o caminho, que não é esse caminho linear que nem você falou, né? É um caminho muitas vezes sinuoso, mas é um caminho em que ele pode ser muito lindo. É verdade, com certeza. Um caminho de aprendizado e de evolução. Então, assim, convido para quem ainda não sentiu o chamado de se transformar, né? Que comece esse processo, que depois que você começar, você não para mais. É verdade. Então, aproveitando, Daviane, deixa aí tuas redes sociais, né? E o teu WhatsApp aí para o pessoal, quem tiver interesse em fazer contato contigo, aí buscar essas mudanças e transformações. Isso. Então, meu Facebook é Daviane Araújo, meu Instagram é Daviane A, e o meu WhatsApp é 99714-5624. Então, qualquer coisa, manda um WhatsApp ali que a gente pode conversar aí. Muito bem, Daviane, mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui no programa Transformação. É sempre muito bom te ouvir. Tu é uma pessoa que está sempre buscando atualização e sempre traz coisas novas aqui, né, para o programa. Então, gratidão. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? E vamos ver se agora a gente não fica muito tempo aí afastada, né? Com certeza. Isso aí. Mesmo que virtualmente, a gente consegue se encontrar. Isso. Tá certo, querida. Um beijo grande. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E se você gostou, curta, comente, compartilhe e aguarde os próximos. Um grande abraço. Você pediu e a TV Costa Doce veio até o showroom do Guaíba Park, esse empreendimento, esse bairro planejado, que fica ali na Avenida Nestor de Moura Jardim, ao lado do fórum, onde está sendo construída a loja da Havan. Vem comigo! E o Fabiano, que é o gestor comercial, vai nos falar sobre esse bairro planejado, os diferenciais e como está o andamento da obra. O Guaíba Park é um empreendimento voltado para a convivência das pessoas, né, totalmente planejado. Por que falamos isso? Eles são 8 hectares de praça, né, em 5 grandes praças, onde eles estão distribuídos. O seu terreno ele está no máximo, o terreno mais longe de uma praça, nós estamos falando de 500 metros de distância. Né? Então são 5 grandes praças distribuídas dentro do empreendimento. O primeiro empreendimento com 5 quilômetros de ciclovias, né? Que hoje isso é uma tendência mundial e que a Guaíba Park está trazendo para a cidade de Guaíba essa mobilidade já com a via demarcada própria para isso. São 1.800 espécies de árvores que vão ser plantadas no empreendimento. Rede de esgoto, rede pluvial, rede de água, tudo tratada, levado direto e interligado à rede da Corsã. Né? Temos espaço para eventos, que já vai ficar as praças totalmente equipadas. Então, por isso que a gente fala que ele é um bairro planejado para a convivência das pessoas.
né? Vão ser 2 áreas institucionais doadas para a prefeitura, temos uma área também institucional doada para o hospital, para a ampliação do hospital da cidade. A obra da van, que já é uma realidade, ela já está em estágio avançado da obra, é para inaugurar provavelmente antes do final de dezembro. Já temos também uma grande rede de atacado que já estamos fechado, com contratos assinados com eles. Venha nos visitar ou agende a sua visita. Estamos te esperando.